Fala povo, beleza? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Química pro Enem e hoje falando de pressão de vapor, tá? Essa parte é importante, muito importante na verdade, para os conceitos ligados a propriedades coligativas. O que tem a ver com isso na verdade? Então, em vez de falar de propriedade coligativa direto, vou falar especificamente nessa aula da pressão de vapor. Por quê? Se você entender esse conceito, na minha visão, você entende muito melhor os conceitos das propriedades coligativas, que é a tonoscopia, ebrioscopia, crioscopia e osmoscopia. Nomes diferentes, né? Enfim, as propriedades coligativas, pessoal, dependem, via de regra, do solvente, tá? Ou tem a ver com a adição de um soluto não volátil em um solvente. E a pressão de vapor é uma propriedade do solvente. E aí você pensa o seguinte, desenhei já aqui esse tanquezinho com um solvente qualquer, um líquido qualquer. Se esse líquido está aqui exposto ao ambiente normalmente, a tendência dele é que ele evapore. Você pode pensar na água, por exemplo, tá? Então, se eu deixar um pouco de água aberta, não importa a temperatura, 20, 30, 40 graus, ele vai evaporar. É lógico que quanto mais quente, mais rápida a evaporação. Mas acontece que a tendência é que haja uma pressão vinda daqui de dentro do líquido para expulsar esse vapor, né, essa evaporação para fora. E isso é que a gente chama de pressão de vapor. Então, eu posso definir da seguinte maneira se você quiser. A pressão de vapor é a pressão exercida pelo vapor para deixar o seio do líquido, ou seja, o meio do líquido, né? Essa expressão é muito usada em livros de físico-química mais antigos, né? O seio do líquido. Mas é bom você ter noção disso aí, que pode aparecer em algum lugar, tá? Então, a pressão de vapor é isso, na verdade. É a pressão que o gás faz para sair do líquido. Por quê? Quando acontece a evaporação, quer dizer que algumas partículas daqui desse líquido começam a ganhar energia cinética. E elas, lógico que o líquido todo não vai entrar em ebulição, mas essas partículas, elas podem, por ganhar mais energia, fazer força para sair e ir para o estado gasoso. Essa é a pressão de vapor. Porém, o que impede isso de acontecer? Né? Porque senão aconteceria normalmente em qualquer situação. O que impede isso de acontecer é um negócio que geralmente é maior em situações específicas, né, ou mais normais, que é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela impede, ela segura isso de acontecer. Por isso que se eu tenho água a 20 graus, ela não vai entrar em ebulição. Mas interessante, você pode testar em casa isso inclusive. Pega uma seringa sem agulha, obviamente, puxa um pouquinho de água para ela, tampa com o dedo, a entrada onde estaria a agulha, você tampa com o dedo, né? E puxa o êmbolo. Mesmo estando a 25 graus, 20 graus, essa água vai entrar em ebulição. Por que afinal isso acontece? Quando eu puxo o êmbolo, eu diminuo a pressão, que no caso a pressão interna desse sistema vai ser diminuída. Então eu facilito que a pressão de vapor vença essa batalha aqui. E disso aqui sai um conceito muito legal, pessoal, muito útil, que é o seguinte, é uma coisa que eu falo para meus alunos direto, né? O que é ebulição? Se você perguntar para um aluno, e para você mesmo agora aí, o que é ebulição, você define assim, a temperatura na qual acontece a passagem do estado líquido para o estado de vapor ou de gás. Você não está errado, só que esse conceito é muito restrito na verdade. A ebulição, na verdade, é o ponto no qual a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. E por que esse conceito é mais legal e mais abrangente? Vou te dar um exemplo agora numérico, tá?
na altitude de 0 metros, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no litoral, na praia, na Bahia, não importa. Se eu estou no nível do mar, a água ebule a 100 graus, beleza? Agora vamos pegar uma outra situação. Vou vir agora para BH, que está em torno de 770 metros de altitude, se eu não estou enganado, tá? Aqui, onde eu estou agora, a água ebule a em torno de 98 graus Celsius. Esse 8 ficou muito feio, né? Então, 98 graus Celsius. E se eu pego agora uma outra situação pior ainda, numa altitude de 8.000 metros, mais ou menos, que é equivalente ao Everest, a água ebule a 88 graus Celsius aproximadamente. Eu posso estar errando esse número com precisão, mas eu sei que há uma diferença gritante. Então você pode ver que pelo conceito de ebulição que você tem no nono ano, primeiro ano, está tudo errado, porque a ebulição é uma temperatura na qual a mudança do estado líquido para o estado de vapor, só que a água entra em ebulição a temperaturas diferentes. Então o conceito verdadeiro de ebulição é o conceito baseado na pressão de vapor, que é o ponto no qual a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. E pelo desenho que eu fiz ali, você vê que é fácil entender isso. Se a pressão de vapor for minimamente igual à pressão atmosférica, pessoal, em termos vetoriais, né, pegando até um empréstimo da física, esse vetor aqui se iguala ao de cima, eu começo a ter a chance de vencer ele. Então, se a pressão de vapor é minimamente superior à atmosférica, esse vetor é maior que esse, e há ebulição. E aí, a gente vai entrar num ponto interessante, que são os fatores que influenciam na pressão de vapor. Então, o primeiro fator que a gente vai ver aqui, pessoal, é a influência da temperatura na pressão de vapor. Vou subir um pouquinho aqui. Eu vou botar aqui agora o primeiro fator importante. A influência da temperatura na pressão de vapor. Tem uma grande influência, tá? Então, vou pegar os dados da água, por exemplo. Então, como a gente pode ver, a pressão de vapor é uma função da temperatura. Temperatura em graus Celsius aqui, a pressão de vapor em milímetros de mercúrio. São os dados que eu tenho aqui. Pode ser qualquer unidade de pressão, tá? Então, os dados que eu tenho aqui são para alguns pontos. 0 graus Celsius, a pressão de vapor é de 4,6 milímetros de mercúrio. Quando eu vou para 20 graus Celsius, essa pressão é 17,5 milímetros de mercúrio. A 100 graus Celsius, a pressão de vapor é de 760 milímetros de mercúrio. E a 120 graus Celsius é de 1489. Gritante a diferença, né? Então, se eu pegar agora e fizer no cantinho aqui um gráfico, eu vejo isso de maneira bem clara. Então, a pressão de vapor com uma função da temperatura. E se eu fizer aqui a curva, né, eu vou ter uma curva com esse padrão aqui, ó. Como você pode perceber, a curva que vai exponencialmente crescer. E o que fica claro nisso para mim? Por exemplo, a 0 graus Celsius, a pressão de vapor que a água faz é de 4,6 milímetros de mercúrio. Então, tem como a água ferver a 0 graus Celsius? Tem.
desde que a pressão atmosférica seja de 4,6 milímetros de mercúrio. A pressão baixíssima, tá? Isso pode acontecer. A 20 graus Celsius, a água pode ferver? Pode, desde que a pressão atmosférica externa seja menor que 17,5, que é a pressão de vapor. A 100 graus Celsius, a água ferve naturalmente, né, na pressão ambiente, que é 760 milímetros de mercúrio, que aqui é bom você colocar como referência, que é 1 atm. Então esse é o valor que a gente está acostumado a ver. Então nessa temperatura, nessa condição, nessa pressão, se a pressão atmosférica é 760 e a pressão de vapor da água é 760, ela entra em ebulição. Só que, por exemplo, na panela de pressão, que é o caso de baixo, a água ferve a uma temperatura maior. Essa é a função da panela de pressão, na verdade. Quando você bota a panela de pressão, você aumenta a pressão, porque se você aumenta a pressão externa, que é a pressão que a panela faz no líquido, né, você tem que forçar a água a chegar a uma temperatura maior para que a pressão de vapor dela se iguale à pressão que a panela faz. Então a pressão de vapor da água a 120 graus é 1489. É o dobro da pressão de vapor a 100 graus Celsius. Então a panela faz uma função de 2 atm, na verdade, dobrando a pressão, e isso faz com que a temperatura de cozimento vá para 120 graus. Isso acelera muito o cozimento dos alimentos. Então você pode guardar que, via de regra, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor dos líquidos. Isso aqui eu acho que, se eu não me engano, não tem nenhuma exceção nessa regra, tá? Então fica sendo aí uma regra de ouro. E faz todo sentido, né? Porque se eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação do líquido, então algumas moléculas vão querer sair para o estado de vapor. Beleza? Esse é o aspecto 1, uma influência muito importante, que é muito discutido em diversos pontos e vai ajudar a gente a entender um pouco lá para frente a ebullioscopia e a crioscopia. Bom, só que tem mais influências importantes aqui. Temperatura é uma delas, eu diria que é a principal, tá? Só que de vez em quando algumas questões, principalmente da UERJ, o FRJ, gostam muito de trabalhar isso. Não sei se a Federal do Ceará também costumava cobrar isso. É a influência da natureza do líquido. Assim, que troço que é esse, gente? Esse povo tá doido. Então eu vou pegar alguns exemplos, tá? Vou pegar esse cara aqui. Você lembra quem que é esse cara aqui? Ele é importante, tá? Esse aqui é o éter etílico. É o éter usado em hospitais. O éter de uso medicinal, né? Ele serve para desmaiar a pessoa também e tal. Vou pegar o etanol, desenhar um pouco mais para baixo, só para ficar melhor de explicar. Etanol, presente nas bebidas alcoólicas, no álcool combustível, né? Usado também para desinfecção, né? Ou em hospitais, dentistas, etc., consultórios médicos. E a nossa famosa e querida aguinha, usada para beber principalmente. Beleza. O que acontece aqui? Existe uma diferença básica. A água, ela é uma molécula polar, porque ela tem ligações de hidrogênio. E ela só tem ligações de hidrogênio, que ela só tem O e H. Então as interações entre as moléculas de água são muito fortes, tá? Então uma molécula de água se atrai muito pela outra, ela é muito polar. No etanol, isso é um pouco diferente. Ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Então o etanol é meio a meio, sabe?
ele tem ligação de Van der Waals, que é aquela famosa ligação fraca, né, ou de polo induzido de polo induzido, ao mesmo tempo que ele tem ligação de hidrogênio. Então é um meio do caminho aqui, tá? E o éter, por sua vez, ele é um cara totalmente apolar. É uma molécula totalmente apolar. Então que tem basicamente ligações do tipo Van der Waals ou de polo induzido. O que acontece nessa situação, pessoal? Isso tem influência direta na pressão de vapor. Se eu fizer aqui um gráfico, e essa parte gráfica é muito cobrada, tá? Da pressão de vapor pela temperatura, eu vou ver que a água vai ter a menor pressão de vapor. Opa. Aí depois vai vir o álcool. E depois o meu amigo éter. Então, isso é importante porque, de acordo com a polaridade, eu tenho pressões de vapor menores ou maiores. Beleza? E o que isso vai ter de legal para mim, para tirar de conclusão? Seguinte: quanto maior a força das interações intermoleculares, agora voltou, intermoleculares, menor será a pressão de vapor. Isso faz todo sentido. Sabe por quê? Se eu tenho aqui água que tem força intermolecular forte, né? Uma molécula de água no líquido vai estar muito presa a outra, porque tem força intermolecular forte. Então o vapor tem pouca força para sair, então a pressão de vapor é baixa. Já no éter, como uma molécula está pouco ligada a outra, essa força intermolecular é mais fraca e o vapor sai mais facilmente. Então é super fácil entender isso de maneira intuitiva, basicamente, né? Então aqui é bacana também, é um fator muito cobrado, pessoal. Essa parte aqui, só não grifei que vai ficar bonitinho, beleza? E muito cobrado. E aqui, para finalizar, a gente pode falar de uma não influência, tá? Mas que costuma cair uma vez na FUVEST, uma questão fechada sobre isso, e muita gente errou, tá? Muita gente mesmo. É a influência da quantidade de líquido na pressão de vapor. O que acontece? Se eu tenho lá um potinho que tem, sei lá, 100 ml de água e tem um outro potinho do lado que tem, sei lá, 500 ml de água, a pressão de vapor vai variar como aqui? Bom, se a temperatura aqui for, sei lá, 20 graus e aqui for a mesma temperatura, então a grande notícia é que a pressão de vapor nos dois vai ser igual. Não importa o tamanho do pote ou a quantidade do líquido, tá? Então, a regrinha é: a pressão de vapor independe da quantidade
do líquido. Ele é a propriedade da molécula, ou da molécula do solvente, e não do líquido em si. Então, essa do líquido, assim, da quantidade que eu tenho da molécula, entendeu? Então, esse é o ponto primordial para você entender e não confundir algumas coisas. Então, pessoal, se eu puder fechar isso aqui de maneira bem clara para vocês entenderem, a pressão de vapor é a pressão que o vapor faz para sair do líquido. Ponto. Isso tem uma força. E vamos supor, por exemplo, que eu pego esse líquido aqui e boto no vácuo agora. Aqui tudo é vácuo e aqui é líquido. É lógico que o líquido vai ferver na hora, vai entrar em ebulição na hora, porque não tem nenhuma pressão que segura o vapor. Só que vai chegar uma hora que vai saturar o vapor aqui em cima, e aí vai ficar um ciclo em equilíbrio. Moléculas do vapor vão para o líquido, moléculas do líquido vão para o vapor. E isso vai se equilibrar, igual um equilíbrio químico naturalmente acontece. Então isso é importante você saber, que pressão de vapor é simplesmente a pressão que o líquido faz, o vapor faz para sair do líquido. Se tem uma pressão externa, essa pressão vai frear ou embarrear essa saída do vapor. E isso que faz a diferença. Então, a partir desse ponto, que a gente vai ver agora a continuação, que é ebullioscopia, tonoscopia, né? Ebullioscopia, crioscopia e osmoscopia. Todas dependendo desse conceito inicial. Beleza? Grande abraço, então, e até a próxima videoaula. Valeu!